Em quase todo o mundo católico, a presença das mulheres supera ao de longe a presença masculina nas igrejas aos domingos. Este fenômeno foi mencionado na exortação pós-sinodal Teste. Christis Fidelis Laici, no número 52 de 1988, do Papa São João Paulo II. Vários setores da Igreja devem lamentar a ausência ou a escassez da presença dos homens. Apesar disso, parece haver muito mais discussão sobre o lapso das mulheres na Igreja e muito mais preocupação é expressa sobre ensinamentos e práticas litúrgicas que podem afastar as mulheres. Há muitas vozes que parecem estar mais interessadas para usar a ausência dos homens como argumento para a ordenação de mulheres do que fazer qualquer coisa para corrigir o desequilíbrio. Por isso, com isto, opta-se por causar um mal maior do que retificar algo que poderia ser benéfico para a própria Igreja. Este mês de junho, que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, recorda-nos que a Igreja se funda no amor. Não se trata de amor materno, embora este seja de vital importância, mas de um amor especificamente masculino, abnegado como o de um marido, como exorta São Paulo aos maridos. Amai vossas mulheres, como Cristo também amou a Igreja e se entregou por ela. Na carta aos Efésios 5:25. O amor de Cristo por nós e pela Igreja, simbolizado pelo seu Sagrado Coração, insere-se na imagem de Deus como Pai e do povo escolhido como sua esposa ou filho, encontrada em todo o Antigo Testamento. Isso só para dizer que o masculino não deve ser escrito fora da vida da Igreja, assim como o feminino. Às vezes diz-se que as mulheres são, por natureza, mais religiosas do que os homens, mas isso não é apoiado pelas evidências. Os homens são mais religiosos. Segundo verificações, constatações, os homens são mais religiosos praticantes do que as mulheres, no Islão, no judaísmo ortodoxo e na ortodoxia oriental, mesmo se essas tradições sejam praticadas no Ocidente. Por outro lado, quanto mais liberal é uma denominação cristã, mais dificuldades tem em reter os homens. Não é difícil entender o que aconteceu. Em 1936, a liturgia católica ocidental era mais comparável à das igrejas orientais e tinha coisas importantes em comum com as liturgias do judaísmo ortodoxo e do islamismo. Ritual, solenidade, o uso de uma língua sagrada e assim por diante. A liturgia tipicamente encontrada hoje nas igrejas católicas caminhou claramente na direção das denominações dominadas por mulheres. É mais espontânea e emocional. Não se preocupa primariamente em invocar um sentido do sagrado, mas um sentido de comunidade, e depende mais da comunicação verbal. O último ponto é útil porque nos permite conectar esse processo com outra área da pesquisa. Está bem estabelecido que as mulheres são mais orientadas verbalmente do que os homens. As meninas começam a falar mais cedo. As meninas são menos propensas a serem disléxicas. As mulheres pontuam mais alto em medidas de habilidade verbal. Elas superam os homens nos departamentos de línguas estrangeiras das faculdades e assim por diante. Os homens confiam mais na comunicação não verbal e muitas vezes se sentem mais confortáveis com ela. Os homens são mais práticos. Evidentemente, as tradições litúrgicas do judaísmo ortodoxo que usam o canto e a linguagem sagrada, hebraico antigo, árabe clássico, não são facilmente compreendidas pela maioria dos adoradores. Não estão preocupadas principalmente em transmitir sua mensagem por meio da comunicação verbal. Em vez disso, através de seus textos, posturas, roupas e cerimônias,
Eles levam o coração e a mente para Deus, criando uma atmosfera sagrada e um sentimento de continuidade histórica e pelo senso do adorador de participação interior e intencional no ato da adoração. O mesmo pode ser dito para as religiões tradicionais de todo o mundo, incluindo as igrejas orientais e a tradicional missa latina da igreja ocidental. Todos eles são exemplos de comunicação não verbal eficaz. A alienação litúrgica dos homens tem sido uma infeliz consequência imprevista da moda teológica, como expressou o sociólogo jesuíta Patrick Arnold. À medida que a religião liberal enfatiza cada vez mais a dimensão imanente e horizontal da fé, excluindo a realidade transcendente e vertical, ela inadvertidamente ignora o apetite voraz dos homens pelo outro inteiro e pelo eterno. Algumas tentativas de levar os homens de volta à missa têm usado com sucesso retiros masculinos e atividades em grupo, terço dos homens, apenas para os homens envolvidos descobrirem que, quando retomam a igreja, é tão hostil aos homens quanto antes. O que é necessário para que os homens regressem aos seus lugares na missa é que encontrem uma atmosfera agradável e uma mensagem convincente. Isso não vai acontecer se o santuário, se a igreja parecer uma zona quase exclusivamente feminina, se a missa não tiver dignidade e se a espiritualidade for apresentada como tudo sobre compartilhar nossos sentimentos com estranhos. De facto, é bastante claro para a maioria dos sacerdotes. Suspeito que mudanças elas poderiam fazer em suas igrejas, atividades paroquiais e liturgias que os tornariam mais masculinos, e duvido que a maioria dos católicos se opusessem, especialmente se vissem os resultados. Pois isto já acontece em muitos lugares, em muitas paróquias, onde organizam atividades exclusivamente para os homens. Isto para facilitar que os homens encontrem uma esfera apropriada para eles próprios, para que os homens encontrem um ambiente que lhes é familiar, isto é, um ambiente masculino. No entanto, parece haver uma barreira psicológica contra fazer qualquer coisa neste sentido. Qualquer coisa que seja no sentido de sublevar uma posição dos homens na igreja pode ser entendido como que uma exclusão das mulheres. A igreja, apesar de ser dirigida, de ser governada pelos homens, ainda assim é sustentada, é animada pelas mulheres. Não para excluir, mas para juntar o que falta à comunidade eclesial. Os homens têm sido a grande ausência nas paróquias. Este foi apenas um comentário que acho que poderia ajudar a refletirmos, encontrarmos soluções para que as igrejas sejam um espaço onde todos possam conviver, possam partilhar a fé, os homens, as mulheres, as crianças, em que toda a família estaria presente para compartilhar da mesma fé, professar a mesma fé, professar o mesmo credo e assim todos juntos caminharmos para Cristo, caminharmos para para caminharmos para aquele chamado que Ele nos faz sempre. Ele nos chama para nós irmos a Ele. Vinde a mim todos vós que andais cansados, que eu vos aliviarei. Então que este meio do Sagrado Coração de Jesus possa inspirar muitos homens e que o Espírito Santo toque muitos homens para que eles encontrem na igreja também um espaço para eles manifestarem a sua fé, para eles poderem viver a sua fé e compartilhar a sua fé com os irmãos.